Gênesis, no capítulo 22, versículos de número 1 a seguir. E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho único, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fedeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro, Deus proverá para si cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E você diz amém. Amém. Meus queridos e amados irmãos, nós lemos um texto bíblico da palavra de Deus que todos nós conhecemos de cor e salteado esse texto. Quando eu sentado ali na carteira, observando a maneira como o culto está acontecendo, culto festivo, culto aonde todos teremos a liberdade de cercar a mesa do Senhor, apenas uma palavra veio em mente: a questão do cordeiro. E nesta noite eu quero falar um pouco, dentro desses minutos que nos restam, sobre o cordeiro. O tema da palavra que Deus colocou no meu coração é: onde está o cordeiro? Aleluia. Onde está o cordeiro? Todos nós conhecemos esta história, este relato do capítulo 22, quando o Senhor chama Abraão e diz: Abraão, toma o teu único filho, aquele a quem tu amas, e vai ao monte Moriá. Eu imagino que neste caminho, nessa trajetória de Abraão com seu filho Isaque, eu imagino como o coração de Abraão estava. Eu imagino como o coração de Abraão se encontrava naquele momento. Eu imagino também o comportamento da esposa de Abraão, porque se fosse hoje, talvez a primeira pessoa que daria uma palavra bem forte para barrar qualquer tentativa do acontecimento que estava no auge para acontecer, era exatamente a esposa, porque como mãe eu teria convicção, se fosse hoje, qualquer mulher nos dias de hoje colocaria um freio, chamaria o marido e diria: vá você, o meu filho não vai, né? Mas a gente percebe que Sara aqui, ela era uma mulher obediente, era uma mulher virtuosa. E quando Abraão chega para ela, a Bíblia não relata, a Bíblia se cala neste assunto, mas eu posso conjecturar. Quando Abraão fala para ela, ela apenas como uma mulher de Deus, como uma mulher virtuosa, ela estava acreditando. Ela tinha a mesma fé de Abraão. Sabia ela que o mesmo Deus que pediu era o mesmo Deus que tinha as condições para devolver de volta. Aleluia. E nesta noite, meus irmãos, eu quero trazer esta palavra. Eu imagino que Abraão, no caminhar, naquele caminho, a Bíblia já está falando, já está mostrando que de repente Isaque olha para seu pai e disse: pai, nós temos aqui
3 coisas importantes. A primeira coisa que nós temos a lenha. Repita comigo, diga: nós temos a lenha. Diga: Isaac tinha a lenha. Aleluia. A segunda coisa que eles levavam era o fogo. A terceira coisa era o cutelo, que eu chamo de ferramenta. Aleluia. E agora Isaac olha para o seu pai e diz: nós temos a lenha, nós temos o fogo, nós temos o cutelo. Agora só falta uma coisa importante, que é o cordeiro. Aonde está o cordeiro? Abraão olha para seu filho e diz: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Quem pode levantar as mãos e dar glória? Aleluia. Quando a gente fala sobre cordeiro, meus irmãos, o termo cordeiro com letra maiúscula, fazendo referência a Jesus Cristo, aparece 29 vezes no livro do Apocalipse. Há 2 expressões na Bíblia sobre o cordeiro que não devemos confundi-la. A primeira expressão acerca do cordeiro, aleluia, está registrado na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 18 até o versículo 20, que faz menção acerca do cordeiro que foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos. A segunda menção sobre o cordeiro está em Apocalipse, capítulo de número 13, versículo de número 8, fala do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, ou desde a criação do mundo. Quando nós falamos sobre o cordeiro, o escritor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 22 ao 26, o escritor, ele registra o seguinte texto: quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Meus irmãos, eu observo aqui nesse texto bíblico sobre o cordeiro, todas as vezes que a Bíblia menciona sobre o cordeiro, ela apresenta Jesus como cordeiro. Aleluia. Jesus aparece em toda a Bíblia como o verdadeiro cordeiro. Quando nós vamos para a Bíblia, no Gênesis capítulo de número 3, no versículo de número 21, Jesus, ele apresenta aqui como o cordeiro que redime. Repita comigo: o cordeiro que redime, o cordeiro remidor. Quando a Bíblia faz menção neste mesmo versículo 21 do capítulo 3 de Gênesis: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Eu imagino aquele momento crítico, aquele momento difícil em que Adão estava vivendo em razão do pecado. Penso eu que Adão achava que tudo estava perdido. Você conhece a história, aquele momento difícil em que Adão pecara com a sua esposa, mas Jesus, ou seja, Deus, ele nunca deixou o homem ao léu. A Bíblia diz que Deus, ele proveu imediatamente uma vestimenta para a sua criatura. A Bíblia diz que Deus preparou vestes. Aleluia. O texto está dizendo aqui, meus irmãos, para nós, glória a Deus: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu.
Então ele aparece aqui como o Cordeiro remidor, aleluia, que pode dar glórias ao Senhor. A segunda manifestação do Cordeiro, eu vejo aqui no livro de Gênesis, no capítulo 22, versículo de número 7, até o versículo 8 e 13. Ele apresenta como o Cordeiro substituto, aleluia. O próprio texto já está dizendo, meus irmãos, quando Isaac pergunta: pai, aonde está o Cordeiro? A Bíblia diz que Abraão, ele responde: Deus, ele proverá, aleluia. Eu quero nesta noite trazer uma mensagem profética ao teu coração. Deus vai prover para você, Deus vai prover na tua casa, Deus vai prover salvação, aleluia. Ele é o verdadeiro provedor. Glória a Deus. Eu estou aqui com um mensageiro profético da parte de Deus, não porque eu seja profeta, mas porque estou usando a palavra profética nesta noite aqui, aleluia. Vai acontecer provisão de Deus na tua vida, vai acontecer provisão de Deus na sua casa. Olhe para o seu irmão com carinho nesta noite, diga para ele: ei, fica tranquilo, porque vai chegar coisas novas de Deus para a sua vida. Quantos acreditam, levante a mão e eu imagino que naquele momento difícil, o coração de Abraão, ao ser ali interpelado pela pergunta do seu filho, ele diz assim: Deus vai prover, aleluia, Deus vai prover. E a Bíblia diz que quando ele chega lá no monte, que prepara lá o altar, que coloca a lenha, que pega o seu filho e coloca sobre a lenha, em cima do altar, que ele prepara o cutelo e ele ergue a mão para encravar o cutelo. Naquele momento a voz de Deus brada, aleluia. Naquele momento a voz de Deus brada. Glória a Jesus. Quem pode levantar as mãos nesta noite, fica tranquilo, fica tranquilo, fica tranquilo, porque nesses dias novidade de Deus chegará para você. Eu trago esta palavra profética: aquilo que não acontecia vai acontecer, e alguém vai testemunhar aqui neste altar para a glória de Deus. De repente eu imagino Deus dizendo a Abraão: não faça tal coisa, porque agora eu sei que tu me temes, eu sei que tu temes a Deus, aleluia. Quando Abraão se vira, a Bíblia diz que ele vê um carneiro preso, aleluia, ali, e a Bíblia diz, meus irmãos, que se cumpre exatamente aquilo que ele falara: Deus proverá. Deus está me dizendo aqui nesse momento que tem pessoas que chegam aqui só pela graça de Deus, só pela misericórdia de Deus, e ainda bem, porque tem pessoas que só Deus sabe o que ele ou ela passa durante o dia, que muitas das vezes chega aqui na casa, dá glória a Deus porque tem que dar, mas existe lá na profundidade da alma o desejo de ver o seu filho que está lá fora retornar. Levanta a tua mão, porque o meu Deus vai trazer aqui para casa, vai trazer, vai devolver a você aquilo que você perdeu. Deus proverá. Eu vou deixar você adorar, eu vou deixar você glorificar, porque enquanto você adora no mundo espiritual, meu Deus está indo lá, naquele lugar onde você não vai, naquele lugar onde ninguém entra. Jesus vai lá e ele vai trazer, ele vai te devolver, e daqui a alguns dias
Ele vai entrar por esta porta e você vai testemunhar. Aonde está o Cordeiro, meus irmãos? Aleluia. Aleluia. A Bíblia Sagrada no livro do Êxodo, no capítulo de número 12. Glória a Jesus. Ele se apresenta aqui como o Cordeiro libertador. Êxodo no capítulo 12, no versículo de número 1. Aleluia. O texto está dizendo com toda a propriedade: falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia do mês. Aí todo ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comerei dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fresura. Nós sabemos, meus irmãos, desta história bíblica do capítulo 12 do livro do Êxodo. A Bíblia diz que a ordem de Deus era: Moisés avisa o povo que cada um pegue um cordeiro e mate o cordeiro e divida com o vizinho. Bendito seja o nome do Senhor. Agora eu imagino, meus irmãos, cada família matando o cordeiro e dividir com o vizinho. Porque o anjo da morte iria passar pela meia-noite. Você conhece a história. E através de todo aquele processo, o chefe da casa pegasse o sangue e colocasse nas vergas da porta. Eu imagino, se fosse hoje, alguém diria assim: eu pegar o sangue e colocar nos umbrais da porta da minha casa é meio complicado. Mas o segredo aqui não estava apenas no sangue, estava na obediência. Diga assim: estava na obediência. Mas a ordem de Deus aqui era colocar o sangue na verga da porta. E o segredo era ter comunhão com o vizinho. Repita comigo: o segredo era ter comunhão com o vizinho. Porque se não tivesse comunhão com o vizinho, não teria milagre, não teria livramento. Aleluia. Diga assim: para ter livramento, para ter milagre, para ter provisão, tem que estar em comunhão com o vizinho. Aleluia. Tem que estar em comunhão com o vizinho. Aí eu me lembro daquela história bíblica no segundo livro dos reis de Israel, do capítulo 4. Quando a Bíblia diz que o marido desta mulher morreu, deixou uma dívida. E a Bíblia diz que ela procurou, os credores a procuraram. E ela não tendo como pagar, eu imagino o marido dela, Obadias, fez dívida, eu acredito, só de alimentar os profetas. Porque na época Jezabel perseguia. E havia mais de 100 profetas lá nas cavernas. E Obadias, ele alimentava aqueles profetas. Ele morreu, mas a dívida ficou. E os credores bateram na porta da casa daquela mulher. E quando bateram na porta da casa daquela mulher, a Bíblia diz que ela foi à procura do profeta.
E quando chega lá no profeta, o profeta olha para ela e diz assim: o que é que você tem em casa? Ela disse: tua serva não tem nada em casa. O que eu tenho é um pouquinho de azeite. Aleluia. O que eu tenho é um pouquinho de azeite. E eu imagino que o profeta disse: se tem azeite, mesmo que seja pouco, vai ter milagre. Aleluia. Oh glória. Diga para o seu irmão: se tem azeite, vai ter milagre. Se tem azeite, vai ter milagre. Glória a Deus. Se tem azeite, vai ter milagre. Ruim é não ter nada. Ruim é não ter nada. Mas se tiver um glória a Deus, vai ter milagre. Se tiver aleluia, vai ter milagre. Se tiver alguma manifestação, vai ter milagre. Agora tem outro segredo. Qual é o segredo? Você tem que procurar o teu vizinho. Vai lá. Porque se você tiver de bem com o teu vizinho, vai ter milagre. Aleluia. Procura o teu vizinho e traz vasos. Pede vasos emprestados. Porque quanto mais vasos tiver, o azeite vai se multiplicar. Aleluia. Quanto mais vasos tiver, o azeite vai se multiplicar. Quem é vaso de Deus aqui, levanta a mão. Quanto mais vasos tiver, o azeite vai se multiplicar. E eu já estou vendo aqui pelos olhos da fé a multiplicação em todos os sentidos, em todos os ângulos. Agora tem que estar de bem com o vizinho. Aleluia. E a Bíblia diz que começa a chegar vaso. Começa a chegar vaso. Terceira observação. O profeta diz: agora entra no quarto, no teu quarto. Entra lá e fecha a porta. Aleluia. Entra lá e fecha a porta. Glória ao Senhor, meus irmãos. Estamos vivendo uma época que nós precisamos fechar as portas. Tem gente que fala demais, que conversa demais. Aleluia. Às vezes Jesus deixa de operar porque nós falamos demais. Oh glória a Deus. Nunca abra a porta da sua casa para alguém que fica muitas vezes falando mal. Às vezes alguém vai lá na tua casa só para abrir a boca contra você. Pelo amor de Deus, fecha a porta. Aleluia. E quando ela fecha a porta, a Bíblia diz que o milagre da multiplicação começa a acontecer. Começa a acontecer. Daqui a pouco, alguém procurou mais vasos, não tinha mais como colocar azeite, porque a multiplicação estava acontecendo. Agora a Bíblia Sagrada diz aqui que o azeite ali não acabou. Apenas parou, apenas parou. Quando procuraram, disseram: não há mais vaso. O azeite parou. O azeite não acabou. Repita comigo: o azeite não acabou, apenas parou. Aleluia. Mas não acabou. Quantos acreditam que não acabou? Se não acabou, tem glória a Deus. Se não acabou, tem aleluia. Se não acabou, tem batismo com o Espírito Santo. Se não acabou, tem mensagem revelada. Se não acabou, aleluia. Oh, aleluia. Não acabou, apenas parou. Aleluia. Eu vou deixar você adorar por alguns segundos. Coloca o sangue do cordeiro lá. E a Bíblia diz que toda casa que não tinha a marca do sangue, desde o primogênito do servo lá no Egito até ao príncipe herdeiro do trono, todos eles foram fulminados. Mas a casa de israelita,
que tinha a marca do sangue do Cordeiro ali. Ninguém morreu, ninguém pereceu. E eu trago uma notícia nesta noite, que a casa de crente que tiver a marca do sangue do Cordeiro, que tem a marca do sangue do Cordeiro aqui, que tem a marca do sangue, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Você não será atingida. Você não será atingido. Quem pode levantar as mãos e dar glória ao nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Este mesmo Cordeiro que um dia João ele proferiu em João capítulo 1 versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh, aleluia. Este Cordeiro, meus irmãos, é o Cordeiro que resgata, é o Cordeiro resgatador. Na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 1, versículo 18, até o versículo de número 19, está dizendo as seguintes palavras. Vejamos o que é que o texto diz aqui. Versículo 18, versículo 19, versículo 20. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa maneira de viver, porque por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido antes da fundação do mundo ainda, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas na obediência para a caridade fraternal não fingida. É isso que Pedro está dizendo, que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, não, que fostes resgatados da vossa maneira de viver, que por tradição vocês receberam dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo. Quem é lavado aqui pelo sangue? Eu pergunto, mas você é lavado? Você é lavada, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, puro, aleluia, e incontaminado. Glória a Deus. Este Cordeiro, através do seu sangue, te comprou, e nesta noite você está aqui dando glória a Ele. Oh, glória a Deus. Para concluir aqui, meus irmãos, nesta noite, esta reflexão, o Cordeiro, ele é apresentado aqui no livro do Apocalipse, no capítulo de número 5, no versículo de número 1, até o versículo de número 14, como o Cordeiro que nos salva, o leão da tribo de Judá. Capítulo 5, versículo 1. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito. Por quê? Porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono um dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostaram-se diante do Cordeiro, tendo eles harpas e salvas de ouro cheio de incenso, que são as suas orações. Versículo 9. E cantavam um novo cântico, dizendo:
digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto. O cordeiro aqui foi morto, os irmãos sabem, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Aleluia. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos. Era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, sabedoria e força e honra e glória e ação de graça. Aleluia. E ouvi toda criatura debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo o sempre. E você diz amém. Deus abençoe.